cantamos sobre esta força que o Senhor traz para nós. E nós podemos dizer que nesta igreja o Senhor está agindo, o Senhor está fortalecendo, o Senhor está atuando em diversos momentos dos trabalhos que nós estamos realizando aqui. Há 2 semanas atrás, os irmãos, a maior parte talvez já tenha conhecimento, nós estávamos finalizando os detalhes da programação que nós ainda iríamos realizar para o Dia das Crianças, que nós fizemos no sábado, não este, no anterior. E todos nós, quando estamos aqui, aqueles que puderam vir já e ver o número de crianças que nós estamos trabalhando aqui, nós vemos então que ele era próximo a 10 crianças. Que nós temos em toda a nossa UCP, geralmente na nossa escola dominical, nós não estávamos com números tão altos. Mas quando você fala de Dia das Crianças, a expectativa é sempre mais alta. Se você fala desse tipo de evento em escolas, você pode fazer em praças, você vê prefeitura fazendo, as crianças têm uma expectativa daquele momento, porque elas esperam ali um brinquedo, um pula-pula, uma piscina de bolinha, um algodão doce, um presente, alguma coisa, elas acham que vai ter e elas gostam dessa interação e elas todas vão com essa expectativa. E aí então com nosso cálculo de crianças, aproximadamente 10 crianças geralmente vêm nas nossas UCPs, que poderíamos dizer que ainda está num processo de desenvolvimento, uma semente foi plantada, ela está começando, então os números vão surgindo ali aos poucos, Pode parecer lento aos nossos olhos, mas é constante, para nós que queremos tudo de imediato, nós queremos a resposta para agora, Então nós tínhamos diante dessa programação, dessa atividade, alguns detalhes para definir. Quantas crianças virão? Quantos pacotes de doce nós vamos fazer para essas crianças? O que é que nós vamos então preparar para as que vierem? Nós não tínhamos um número exato. A nossa base era 10. Então nós poderíamos fazer para 20, poderíamos fazer para 30. Mas nós fizemos então o dia da programação. Como eu comentei, alguns já ouviram esse dado. E nós então fizemos a atividade para 61 crianças. Chegamos aqui, a igreja estava cheia de crianças, com algumas mães que as acompanharam. E nós tínhamos feito exatos 61 pacotes de doces. Deus nos surpreendeu nesse dia. Nós não imaginávamos o número. Não sabíamos se ia vir 10, 20. Mas Deus então enviou essas 61 crianças para nós cuidarmos delas. E as atividades com as crianças não pararam por aí. No último sábado, ontem, fizemos novamente o trabalho com as crianças. Quantas virão? Não sabíamos. Poderíamos ser a 60 de novo? Ou Deus poderia mandar o dobro? Vieram 20 crianças ontem. Deus nos surpreendeu mais uma vez. A nossa média era 10. Mas o que nós vemos é que esse trabalho, ele não parou. Ele não vai parar. Ele vai continuar. Ele vai ter outros momentos, com outras crianças, talvez mais crianças, talvez o triplo, talvez 4 vezes mais. Nós não sabemos quantas crianças virão daqui para frente. Se você for olhar para os outros trabalhos que nós desenvolvemos, nós temos que pensar o que é que nós estamos sonhando para isso. O que é que nós sonhamos quando nós falamos que a igreja desenvolve um trabalho com crianças? Quando a igreja desenvolve um trabalho numa congregação que nós temos? Quando nós fazemos trabalhos com as mulheres? Quando nós sonhamos fazer os trabalhos com os homens? Será que o nosso sonho é para que isso cresça, se multiplique, falte em lugares, ou para que ele permaneça do jeito que está? Imaginar a igreja Filadélfia com todos os trabalhos ativos, com pessoas frequentes. Imagine comigo. Infelizmente essa não é a realidade, por isso eu te convido a imaginar. Todos os dias, a escola dominical com 50 crianças. Todos os trabalhos das mulheres com 50 mulheres. Todos os trabalhos dos homens com 50 homens. Todos os cultos da congregação com 50 pessoas. É um sonho.
Mas isso nos leva a buscar uma resposta. Se isso acontecer, se Deus fizer isso acontecer, como Ele fez no Dia das Crianças aqui, como é que nós vamos dar suporte para todas essas pessoas? Como é que nós vamos trabalhar se Deus der uma grande demanda para essa igreja? E encher de homens, mulheres, crianças, e aí o trabalho que Deus quiser que aconteça neste lugar. Eu convido você então a pensar sobre isso, lendo o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, onde faremos a leitura dos versículos 35 ao versículo 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, é em nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor que continue falando ao nosso coração esta noite. Que o Senhor, neste momento, ilumine a nossa mente, para que nessa leitura da Tua Palavra nós tenhamos a capacidade de compreender com clareza, com profundidade. Peço ao Senhor, ó Deus, que venha transformar os nossos pensamentos pelo entendimento da verdade do Senhor. Que o Senhor venha confrontar as nossas ideias, se elas vão contra a Tua vontade, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus. Irmãos, Jesus ensinou os seus discípulos a como eles deveriam viver nos relacionamentos que Ele desenvolveu no seu ministério. Você pode ver então ao longo de todos os evangelhos que os discípulos então eles estão com o Mestre, com o grande Mestre que estava vivendo com as pessoas, conhecendo as necessidades das pessoas, entendendo o que elas estavam vivendo e estava atendendo elas, cada uma, de acordo com o momento e com as suas necessidades. E nós vemos que os discípulos então eles aprendem, porque há um momento então no livro de Atos que o grande Mestre já não está mais com eles. E os discípulos precisam continuar aquela obra de evangelizar, falar as boas novas às pessoas. E você vê isso acontecendo. As demandas para os apóstolos no livro de Atos, elas eram muito grandes. Em um momento eles se depararam com uma pregação para 3.000 que se convertem. Em outro momento para 5.000 pessoas. Então você imagina essa igreja que está crescendo, esta demanda, esse suporte que eles precisavam dar então para todas essas pessoas que estavam chegando, porque o Senhor os fez então viver aquele momento. Isso através das pregações, através dos momentos onde eles curavam, realizavam grandes milagres pelo poder de Deus. Nós vemos a palavra nos ensinar que os discípulos que seguem a Cristo na sua vida prática, esses então podem colher os frutos daquilo que o grande Mestre os ensinou. O Evangelho de Mateus, então, ele vem nos mostrar Jesus ao longo do seu ministério como um grande exemplo para aqueles que viveram em Atos e para todos os discípulos, então, que seguiram a Cristo Jesus. Nós vemos nesse momento ele mostrar a sua prática percorrendo as cidades, percorrendo os povoados, como atender às grandes demandas, porque todos nós sabemos que Jesus, por onde caminhava, tinha multidões, pessoas com diferentes problemas, diferentes necessidades, e ele então atendia àquelas pessoas que estavam próximo dele. Jesus então está com eles sem ignorar a aflição das pessoas que estão ao seu redor. Ele pregou, ele curou, ele realizou os milagres para poder revelar àquelas pessoas que estavam próximo dele quem ele era, para revelar àquelas pessoas
o plano redentor do Senhor através da missão que ele estava para realizar. Ele estava ali mostrando àquelas pessoas quem é o Pai, quem é o Deus a quem as pessoas então deveriam clamar, a quem elas deveriam buscar, qual o caminho elas deveriam trilhar. Quando você lê a oração de Jesus em João 17, você vê o próprio Cristo dizer: ao glorificarem ao Filho, também glorificarão ao Pai. O Senhor Jesus então se revela às pessoas, curando, pregando, transformando a vida delas, para que elas possam servir a este Deus, o único Deus todo-poderoso que existe. Mas como é que ele faz isso? O texto fala para nós do momento em que Jesus passava pelos povoados, passava pelas sinagogas, ele ensinava e realizava grandes milagres. Jesus está aqui demonstrando compaixão pelas pessoas. Ele demonstra compaixão por todos aqueles que estão próximo dele, que estão o ouvindo, que estão ali com algumas dificuldades específicas que nós vemos os evangelhos registrarem para nós. Isso porque Jesus está realizando a sua missão. Ele está realizando o seu serviço. Ele não negligencia aquilo que ele tem para fazer. E para ele poder realizar isso, ele enfrenta as maiores humilhações. E nisto ele glorifica ao Pai. Ele se revela às pessoas, serve de forma humilde e submissa, e assim ele glorifica ao Pai. O apóstolo Paulo nos mostra na carta aos Filipenses que o próprio Cristo abre mão de sua glória para poder então sofrer em forma humana. O Senhor Jesus passou pelas mesmas dificuldades que nós, como humanos, passamos ao sentir fome, ao sentir dor, ao ficarmos tristes. O Senhor Jesus, então, passou pelo sofrimento de morte em morte de cruz. Este é o Deus que se revela para nós podermos entender como podemos trilhar o caminho que agrada ao nosso grande e poderoso Deus. Por isso Jesus, ao longo de todo o seu caminhar pelas cidades, ele demonstrou compaixão pelas pessoas. As pessoas que estavam atrás dele por alguns dias, já sem comer, Jesus observa aquelas pessoas, não ignora a existência delas, a necessidade delas, e ele atende, multiplicando pães e peixes. Ele tem compaixão desta multidão que está ali ao redor dele. Quando ele observa então aquela mulher sendo acusada por aqueles homens tão culpados quanto, Jesus se compadece dela, direciona a sua vida naquele instante. Quando nós vemos então o próprio homem que está ao lado de Jesus também crucificado, nós vemos que Jesus se compadece dele e conforta-o com as suas palavras naquele momento. Diversas pessoas que passaram próximo então de Jesus ao longo do seu ministério viram o próprio Cristo se compadecer delas. Ele era aquele então que olhava para as necessidades, estava atento dentro dos relacionamentos para poder ajudar, seja de forma física, seja no material que eles estavam precisando, seja transformando os seus corações ou realizando algum milagre para curá-los. Jesus demonstra a sua compaixão por estas pessoas. Como é que nós glorificamos a Deus hoje? Qual o caminho que nós buscamos para glorificá-lo? Quando a nossa atitude ela é de independência, quando nós queremos viver sem buscar entender a vontade de Deus, todos nós sabemos, não somos submissos à palavra do Senhor, então nós pecamos. Então nós estamos em desobediência, vivemos sem nos preocupar com aquilo que Deus tem como propósito para nós fazermos. E o próprio Cristo nos ensina que a nossa principal atividade é glorificar a Deus. A palavra do Senhor nos ensina isso. Fomos feitos por Ele e feitos para Ele.
Estamos aqui para glorificar ao Senhor, agradar a Ele para todo o sempre. Esta é a nova vida que eu e você recebemos através do sacrifício de Cristo Jesus. Mas onde é que nós aplicamos as nossas forças? Para nós então alcançarmos o objetivo maior, que é glorificar a Deus. O que é que nós estamos fazendo para aprimorar quem nós somos, ou o que fazemos para em tudo isso agradar ainda mais a este Deus que nos criou e deixou a cada um de nós uma missão, o chamado que nós temos para cumprir diante desse nosso Deus. Jesus realiza o seu ministério de forma excelente, porque ele se dedica integralmente à missão que o Senhor deu a ele. O Senhor Jesus então serve em todos os momentos, falando, realizando seus milagres, fazendo tudo da melhor maneira possível. Mas é interessante de ver então que o próprio ministério de Cristo, nós podemos identificar que ele tinha um limite. João 14:12 nos diz, o próprio Cristo, que os seus discípulos fariam coisas ainda maiores, porque ele estava para ir ao Pai. A obra de Cristo, ela é consumada na cruz, aplicada aos eleitos através da própria ação do Espírito Santo em nós. Nós estamos então sobre o agir do Senhor nas nossas vidas, para vivermos em santidade, para honrarmos ao Senhor em todos os momentos. Vemos que o próprio Deus vai trazer a restauração a todos aqueles que confiarem, a todos os pecadores, para que então, glorificados, vivam eternamente com o Senhor, o honrando, desfrutando da sua comunhão plena, desfrutando então de sua presença. Apesar da obra de Cristo e de tudo que ainda está acontecendo em nós e do que ainda vai acontecer, Cristo Jesus ascendeu aos céus. E as pessoas aflitas, onde elas estão? As pessoas cheias de necessidades, onde elas estão? Como o texto mesmo nos diz, em Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus se compadeceu daquelas pessoas que estavam aflitas, pois pareciam como ovelhas sem pastor. Elas estavam então vivendo no perigo, com medo, angustiadas, pois não tinham alguém para nortear elas, para trazer a elas o descanso, a paz que elas tanto estavam precisando. Se você for então observar, talvez muitos aflitos estejam ao seu redor, mas são invisíveis para você. São invisíveis aos nossos olhos. E quando eu falo de necessidades, eu não estou aqui dizendo de necessidades físicas necessariamente. Não estamos apenas falando daqueles que estão aí carecendo de um alimento, que estão aflitos realmente. Mas existem muitos que estão aflitos na sua alma, estão perto de nós e que são invisíveis aos nossos olhos. E é por eles então que eu pergunto aos irmãos: de onde é que vai brotar compaixão pelas vidas dessas pessoas? A compaixão pelos perdidos, a compaixão pelos aflitos, e a resposta vem do próprio Cristo Jesus. Pois ele diz em Mateus capítulo 5: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De onde virá a compaixão pelos aflitos neste momento em que nós vivemos, onde o nosso grande mestre, o Senhor Jesus, ascendeu aos céus e está à destra do Pai? Virá dos discípulos, aqueles que foram chamados para salgar, chamados para iluminar este mundo, os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Como nós então vamos trabalhar com uma grande demanda? Dar suporte a todas as pessoas que Deus enviar para nós então cuidarmos delas. Primeiro,
demonstrando compaixão. Era exatamente isso que Jesus fazia em todos os momentos do seu ministério, demonstrava compaixão. O texto nos ensina então esta questão, mas um outro detalhe ainda ele está trazendo: a oficial convocação a todos os discípulos. Jesus então no texto, nos versículos 37 e 38, ele nos mostra, quando fala com seus discípulos, que o trabalho era muito grande. Existem muitas pessoas ainda a serem atendidas, muitas pessoas ainda que estão aflitas, muitas necessidades que precisam ser observadas. A seara é grande. E a seara então é o lugar onde as sementes são plantadas. A seara é o lugar onde os predadores precisarão ser expulsos para que aquela planta possa crescer saudável. A seara é o lugar onde a colheita vai ser então realizada. É um campo vasto. A seara é muito grande. Existem muitos que ainda precisam de auxílio. Se você for olhar a dimensão disso, é algo que você não consegue entender toda a sua extensão. Ela é muito maior do que nós podemos ver, conhecer, ou até mesmo então alcançar. Porque se você for observar, o primeiro campo que você está trabalhando é a sua própria casa, é o lugar onde você vai semear, é o lugar onde você vai cuidar, é o lugar onde, se Deus permitir, você vai então realizar uma grande colheita. Mas nós não podemos esquecer dos nossos bairros, não podemos esquecer da cidade, não podemos esquecer que há um mundo inteiro de pessoas ainda aflitas e cheias de necessidades que precisam ser supridas. Onde estiverem os aflitos, ali haverá um campo para esta seara, onde haverá a semeadura, onde haverá o cuidado e onde haverá a colheita. Jesus revela então que para este serviço que é vasto, é muito numeroso, onde existem muitas pessoas, serão necessários mais trabalhadores. Não conseguiremos em nenhum momento trabalhar sozinhos. O próprio Cristo está dizendo aqui, a seara ela é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. O trabalho é muito grande. Você observa as Escrituras mostrarem diversas pessoas, servos de Deus, que tentaram realizar o serviço sozinhos. Moisés é um desses exemplos. Moisés tinha todo o povo de Israel para direcionar. E nós vemos aquele momento, então, onde ele está tentando responder às necessidades daquelas pessoas, ouvindo uma por uma, direcionando as suas vidas, e o seu sogro chega para ele e diz: o que você está fazendo vai acabar com você. Desfalecer é o que você vai então viver daqui a pouco. Não só você vai desfalecer, mas também o povo. Porque você não vai dar conta de atender a necessidade de todas as pessoas, e as pessoas ainda vão continuar com as suas aflições. As pessoas trazem as suas demandas com a vida que elas estão vivendo. As dificuldades que elas têm estão no dia a dia. Essas pessoas, elas precisam de acolhimento e elas precisam de atenção. São mães que estão com dificuldades, são pais que estão com dificuldades, esposas, maridos, avós. E aí você pode observar quantas pessoas nas diversas áreas que elas estão vivendo, nos relacionamentos que elas têm, quanto elas estão aflitas e em busca de alguém que as acolha. Todas as pessoas estão carecendo de alguém que venha cooperar na batalha que elas estão travando no dia a dia, para que elas possam então honrar a Deus em tudo aquilo que elas fazem. E todos nós possuímos então alguém que nós conhecemos, seja dentro de casa ou seja nas outras esferas, alguém com quem nós podemos cooperar, alguém com quem nós podemos servir. Porém, esta cooperação ela vai surgir quando os discípulos de Cristo eles estiverem ativos.
Eles precisam existir, e existindo eles estarão ativos. Quando você olha o texto onde Jetro fala com Moisés e a demanda que Moisés tinha, você observa então que ele tinha muitas pessoas à sua disposição para ajudar a direcionar os israelitas, ao ponto então que ele distribui o serviço para aquelas pessoas, divide em grupos, coloca outros líderes à frente. E a questão que nós precisamos pensar é: será que nós temos a mesma disposição com relação às demandas com as quais nós estamos nos deparando? Porque a seara ela é grande, mas os trabalhadores precisam se levantar. Ou melhor dizendo, os trabalhadores precisam ser levantados. Porque a convocação de Jesus nesses versículos finais deste pequeno trecho é para nós então dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. A convocação do Senhor é para nós então, onde nós estivermos. Pode você estar no seu quarto, sozinho na sua casa, você levantar a sua voz aos céus para você clamar ao Senhor da seara. Porque Ele é o único que vai poder despertar os trabalhadores para as demandas que vão surgir. Ele é o único que vai poder despertar o seu povo para que eles possam então entender que eles são capazes de se envolver nessa obra, que eles são capazes de servir nas diversas áreas que estão se abrindo em meio ao trabalho da igreja. Eu pergunto para você, quando você olha para a igreja, nos trabalhos de hoje, aqueles que estão chegando, você observa alguma nova demanda surgindo? Você consegue identificar alguma área ou pessoas que precisam de atenção? E eu te convoco nesta noite, assim como Jesus fala aos seus discípulos, então você deve orar por isso. Orar para que os trabalhadores sejam levantados para esta nova demanda, para estas novas pessoas, para este grupo que está então chegando, que o Senhor está mostrando que nós podemos ajudá-los. Quando você lê as Escrituras, no texto do livro de Esdras, você então encontra a história onde o próprio Esdras consegue voltar a Jerusalém para a reconstrução do templo, apenas quando o Senhor desperta o seu coração, o Senhor desperta o povo, os líderes. Eles só conseguem sair daquele local onde eles estão ali exilados, porque o rei da Pérsia, ele então escreve uma carta permitindo que eles voltem. Por quê? O texto de Esdras nos diz: porque Deus despertou o espírito deste rei pagão, para que o seu povo pudesse voltar, para que o seu povo pudesse reconstruir o templo, para que o seu povo pudesse então cumprir com o seu propósito. Israel passou longos anos em escravidão no Egito. Como é que eles foram então retirados dali? Quando Moisés então é levantado por Deus, para que ele pudesse então enfrentar o faraó, para conduzir o povo, atravessar o mar a pés enxutos, para que ele pudesse conduzir o povo em meio a um trecho então do deserto. Mas isso foi resposta às orações que o povo estava levantando a Deus, para que ele pudesse então trazer alguém para os libertar. E em meio às pragas que nós vemos então o Senhor direcionar Moisés, para que ele então ensinasse o seu povo, para passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e aquilo acontece. E eles então veem o anjo da morte passar naquele momento e matar o primogênito de todos os egípcios, mas de nenhum dos israelitas. Isso aconteceu pelo clamor que o povo estava levantando naquele instante, pelas orações que eles estavam trazendo diante de Deus. O Senhor libertou, o Senhor despertou, o Senhor então trouxe os homens e mulheres ao longo de toda a história para servir no seu propósito, servir na sua obra.
A esperança para o povo de Israel, ela veio então através do clamor. A esperança da redenção, ela veio aos pecadores pelo clamor das almas, daqueles que estavam então sofrendo constantemente. E nós vemos o texto de Isaías dizer que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele então pagou o preço para nós podermos ser libertos, podermos servir ao nosso Deus. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz hoje a paz estava sobre Cristo Jesus. Em Jesus a aflição não de um ou de outro, mas de toda a humanidade, ela foi então paga na cruz pelo seu sacrifício. Aflitos, com as suas necessidades, com as demandas nas diversas proporções, eles foram atendidos a partir do clamor que foi levantado aos céus. Quando o Senhor então levantou os seus servos para poder cumprir a sua obra, para realizar os seus propósitos. Em toda a história, Deus está atento às necessidades daqueles que estão aflitos. Por isso, onde existe demanda, deve existir o clamor, para que os trabalhadores se levantem e atendam às necessidades daqueles que estão carecendo de acolhimento. Nós podemos então dizer que a negligência em nosso serviço, ela entristece ao Senhor. Assim aconteceu com Saul, quando o texto diz: arrependo-me de ter feito Saul rei. Está então trazendo sobre essa tristeza que o Senhor tem quando Ele chama os seus, quando Ele dá a eles a capacidade de realizar o serviço, mas eles optam por viver de forma independente, longe da vontade do Senhor. Porém, nós vemos que é por meio da graça nós recebemos o perdão do Senhor, para podermos voltar ao serviço, para podermos então arregaçar as nossas mangas e mudar de vida, e estar aos pés do nosso Senhor, servindo ao propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós, na família onde nós estamos inseridos, no bairro onde nós estamos inseridos, no trabalho onde cada um de nós está. Porque existem muitos ainda, muitos que estão ao nosso redor, que estão ansiando pela luz de Cristo Jesus que brilha nos discípulos. Aquilo que você conhece precisa ser divulgado para essas pessoas, para que elas entendam que existe um lugar onde a aflição delas vai ser sanada. É em Cristo Jesus que nós podemos então viver de forma tranquila, apesar das dores, apesar das dificuldades. E é este Cristo que nós precisamos mostrar a todas as pessoas. Quando nós falamos de uma grande demanda que Deus pode trazer para nós, podemos viver aqui um tempo onde esta igreja vai ter 50 crianças em toda a escola dominical ou mais, 50 mulheres em todas as reuniões ou mais, vai faltar lugar nas casas, 50 homens ou mais nos trabalhos dos homens, e dos todos os outros que nós começarmos, que Deus permitir, podemos chegar a esse momento. Como então dar suporte às pessoas que vierem com as suas necessidades? Fazendo então aquilo para o qual nós fomos chamados a fazer. A compaixão que nós temos pelos aflitos é o mover de Deus no nosso coração diante daquilo que nós vamos fazer, diante do amor que Ele está então colocando em nossos corações, para nós vivermos com nossos dons, com os nossos talentos, à disposição do próximo, para servir essas pessoas, para que elas possam então glorificar a Deus. Porém, lembre-se, você é limitado, você não vai poder fazer tudo,
e nem estar em todos os trabalhos, e nem estar em todos os projetos novos que vão surgir. O Senhor está te dando capacidades, está te chamando com um propósito específico. E é nesse propósito que você deve demonstrar a sua compaixão para as pessoas que estiverem envolvidas nesses lugares, nesses ministérios aos quais o Senhor estará te levando. Mas como nós somos limitados, nós precisamos rogar a Deus para que Ele levante outros trabalhadores, para que Ele preencha o quadro de discípulos capazes, capacitados pelo próprio Espírito de Deus, para que eles possam então continuar amando a Cristo Jesus e servindo ao Senhor neste reino, vendo assim a obra que o Senhor está colocando para nós, nesta igreja, nesta geração, sendo desenvolvida cada vez com mais qualidade. Que o Senhor nos abençoe cada dia mais com fé, sabedoria, força, para nós nos engajarmos naquilo que Ele está nos chamando, para nós fazermos neste momento, em sua obra. Eu quero convidar você a orar neste instante. Peço que você feche os seus olhos um momento e que você coloque a sua vida diante do Senhor. Você que compreendeu aquilo que Cristo Jesus fez por você, você tem um chamado não apenas para se relacionar com o Senhor, mas para servir as pessoas, com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que o Senhor te capacitou para você então fazer. E eu te convido nesta noite para você colocar isso à disposição do Senhor, do reino de Deus, para que Ele possa direcionar os seus pensamentos, as suas vontades, para que você entenda qual ministério você vai se envolver, a quem o Senhor vai te levar, para que você possa glorificar ao Pai através do seu serviço. Querido Deus, é em nome de Jesus que nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que nós somos, ó Pai. O Senhor conhece. Eu peço ao Ti, ó Deus, que dê a nós esta consciência de quais são as nossas capacidades, de qual é o nosso limite, de onde o Senhor, ó Deus, quer nos usar. Que o Senhor venha despertar os nossos corações, venha nos mover em compaixão até as pessoas que o Senhor, ó Deus, quer usar para podermos glorificar ao Teu santo nome, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós, apesar dos dons, dos talentos que temos, dos ministérios que podemos servir, dos projetos que nós podemos nos envolver, que nós somos limitados. Eu peço a Ti, ó Deus, que traga a nós esta consciência, para nós sabermos onde vamos investir toda a nossa força. Mas que diante disso, o Senhor levante os outros trabalhadores. Que o Senhor, ó Deus, desperte o Teu povo, desperte os demais trabalhadores para cada área, cada ministério, cada projeto que nós temos, para cada projeto que ainda vamos desenvolver nesta igreja, Senhor. Mas apesar disso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor traga as pessoas, traga as necessidades, traga as grandes demandas, as crianças, as mulheres, os homens, traga, ó Deus, todos aqueles para nós como igreja podermos abençoar, ser luz em suas vidas, levar essas pessoas a glorificar ao Teu santo nome. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor, porque temos a certeza que se estamos em Cristo, o Senhor está nos convocando para nós vivermos em serviço e dependência diante do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, esta noite nós vamos ter a oportunidade de não só sermos fortalecidos e encorajados, desafiados pelo Senhor pela Sua palavra, mas também através do momento da Santa Ceia. Quero convidar então os irmãos a abrir a palavra do Senhor nesse instante, no Evangelho de João, no capítulo de número 13,